Olá! Aula de hoje, integração pelo método da substituição trigonométrica. Esse método ele é aplicado em situações bastante específicas, onde nós reconhecemos a função integrando como uma certa característica. E esse método também, ele exige a nossa compreensão da trigonometria, das identidades trigonométricas e suas simplificações. Tudo isso nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, seguindo aí com os nossos slides, nós temos aí o objetivo é resolver integrais, quer dizer, vamos aprimorar esse método da resolução de integrais por substituição trigonométricas, e aí nós vamos ter êxito na compreensão aí das identidades trigonométricas. Nós temos algumas, cito aqui nos slides a título de informação, vamos rever já já isso aí com mais detalhes. E aí esse é o caso específico onde a integral por substituição trigonométrica funciona bem, quando nós verificamos a raiz quadrada desse tipo, quer dizer, onde A aqui é um número, ok? E por que esse método é eficiente nesses casos aí? Então, para entender isso, nós precisamos dominar as identidades trigonométricas, e é isso que faremos nesse momento. Então, nós temos a nossa aula aqui, e nós temos a nossa motivação, então integrais com esse tipo. Deixo alguns exemplos aqui. Então nós temos, por exemplo, a integral de raiz quadrada de 25 menos x quadrado sobre 3x quadrado, que é essa primeira. X quadrado sobre x quadrado mais 1 em raiz quadrada, que é a segunda. E a nosso terceiro exemplo, 5 dividido por 8x ao cubo, raiz quadrada de x quadrado menos 4. Observe que são integrais com uma certa complexidade, mas todas elas verificam esse padrão, né? Aqui. Tem uma raiz quadrada e tem um número, o A representa um número real, um número ao quadrado menos a variável aí, x ao quadrado. Às vezes, essa expressão sofre pequenas alterações, mas que, com um determinado algebrismo, nós conseguimos reduzir o caso em uma destas situações aí. Então, é importante reconhecer esse padrão para saber de que método nós vamos precisar para resolver a integral. E como salientado no início, nós precisamos conhecer algumas informações trigonométricas. Algumas das integrais, por exemplo, integrais elementares, onde a primitiva resolve com facilidade. Então, a integral de seno de x menos cosseno de x mais constante de integração, a integral do cosseno é seno de x mais a constante de integração, tangente, secante, secante ao quadrado, secante vezes tangente, né? Cotangente, cossecante, cossecante ao quadrado e cossecante vezes cotangente. Então, todas essas integrais são elementares porque elas vêm de um resultado imediato da derivada. Nunca pode esquecer que calcular uma integral indefinida significa encontrar uma função primitiva, ou seja, uma função cuja derivada volta para o integrando. E todas estas têm essa característica, né? A derivada, por exemplo, da tangente é secante ao quadrado. Por isso que a integral da secante ao quadrado é a tangente de x. E todas as demais têm o mesmo raciocínio. Outras identidades que devemos lembrar são as identidades que são oriundas, né, da identidade trigonométrica fundamental, ou seja, nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E dessa identidade decorrem outras. Por exemplo, né, dessa identidade nós vamos isolar uma variável que nós desejamos, que seja adequada para um determinado problema. Por exemplo, eu posso chamar o cosseno ao quadrado de x de 1 menos seno ao quadrado de x. Poderia fazer isso com o seno. Se o desejo é isolar seno ao quadrado, aí eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de x como sendo equivalente a seno ao quadrado. Então, o que essas identidades, né, significam? Significam que quando eu tenho cosseno ao quadrado de x, ou eu uso cosseno ao quadrado de x, ou eu uso 1 menos seno ao quadrado de x. E são a mesma coisa. Né? O mesmo vale para seno ao quadrado. Outras identidades bastante importantes que também derivam dessa primeira. Se eu pegar essa identidade, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e dividir ambos os lados por seno ao quadrado ou por cosseno ao quadrado de x, eu ganho novas duas identidades. Por exemplo, quando eu divido tudo por cosseno ao quadrado de x, eu vou dividir ambos os lados por cosseno ao quadrado de x. Quer dizer, todos os termos vão ficar divididos por cosseno ao quadrado. Nessa primeira parcela, eu vou ter tangente ao quadrado de x
A segunda parcela resulta em 1, e do lado direito da igualdade eu vou ter secante ao quadrado de x. Então, essa identidade trigonométrica também é muito utilizada. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. E ela permite derivam outras identidades ainda. Por exemplo, tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. O que isso quer me dizer, né? Quer dizer que eu tenho uma quantidade ao quadrado menos 1. Eu tenho uma quantidade ao quadrado menos 1 e eu posso simplificar isso se eu mudar esse u. Se eu fizer uma substituição, esse u como tangente, ou melhor, como secante de θ, o que vai acontecer com u ao quadrado menos 1? Vai dar secante ao quadrado menos 1, que é tangente ao quadrado de θ. Então, as simplificações trigonométricas, as identidades trigonométricas, auxiliam bastante em situações como essa, em que eu preciso transformar uma quantidade em outra, uma expressão da forma u quadrado menos 1 em uma outra expressão. E isso a gente vai fazer na aula de hoje com os exemplos. Mas, ainda seguindo, se eu dividisse tudo por seno ao quadrado, ao invés de cosseno ao quadrado, se eu dividir tudo por seno ao quadrado de x, nós teríamos seno dividido por seno, que dá 1, mais cosseno dividido por seno, tudo isso ao quadrado. Então, dá cotangente ao quadrado de x. E aqui eu ficaria com 1 sobre seno ao quadrado, que é cossecante ao quadrado de x. Então, essa também é uma quarta identidade aí que deriva, que vem da identidade fundamental. Além destas, nós temos outras para relembrar aqui, que é seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, ainda escritos de outra maneira. Então, veja que nesse momento nós temos pelo menos duas formas de escrever cosseno ao quadrado. Eu tenho cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. A mesma coisa vale para o seno ao quadrado. A diferença é que seno ao quadrado, nessa expressão aqui, ele tem um sinal de menos ao invés de um sinal de mais. Então, fica 1 menos cosseno de 2 vezes x, tudo isso sobre 2. Então, são opções que nós temos para mudar. Quando eu preciso, quando eu tenho seno ao quadrado, eu posso transformar para 1 menos cosseno ao quadrado ou 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ou vice-versa. Então, nós temos que ter isso em mente para trabalhar com integrais trigonométricas. E lembrando que essas duas últimas identidades aqui, elas vêm dessas duas identidades aí de adição de arco. Cosseno de A mais B e seno de A mais B, cosseno de A menos B e seno de A menos B, valendo-se aí dessas duas identidades aí finais. Ok? Então, toda essa memória trigonométrica, vamos chamar assim, para poder resolver integrais. Então, nosso primeiro exemplo, a integral de 25 menos x quadrado em raiz quadrada, tudo isso dividido por 3x ao quadrado. Uma observação inicial nessa integral é que aquele dividido por 3 ali, ele pode ser posto fora da integral, porque ele é um número que multiplica o integrando. Então, esse é a primeira observação sobre essa integral aí. E aí nós temos essa integral para trabalhar, e ela tem um padrão aqui. O padrão é 25 menos x quadrado, quer dizer que ela é um número ao quadrado, menos x ao quadrado, em raiz. Ele tem esse padrão. E para esse tipo de padrão, qual relação, qual substituição trigonométrica funciona? Para saber qual substituição funciona, nós precisamos resgatar essa memória trigonométrica, toda essa lembrança que a gente fez, porque aqui nós temos um número menos x ao quadrado. Quer dizer que um número menos x ao quadrado, se fosse 1 menos cosseno ao quadrado, por exemplo, de um ângulo, eu sei que isso aqui tudo é a mesma coisa que seno ao quadrado. Mas onde é que isso se encaixa? Se encaixa porque essa situação é um número menos x ao quadrado. O x é uma variável. O cosseno de θ é uma variável. Depende do θ. Então, se eu tirar esse x aqui, se eu substituir esse x por cosseno de θ, eu vou ganhar uma expressão do tipo 1 menos cosseno de θ ao quadrado de θ, que dá seno ao quadrado de θ. E aí essa raiz se transforma em raiz de seno ao quadrado de θ,
e aí elimina a raiz, ficando apenas com seno de θ. Essa é a ideia da substituição. Vamos ver como é que fica no caso específico desse problema aí. Lembrando que a ilustração foi com cosseno, mas o mesmo vale para seno. Posso tirar o x e colocar seno de θ no lugar do x. Bom, o número inicial não é 1. Eu sei que 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado, muda essa função trigonométrica. Aqui eu tenho 25. Se eu simplesmente trocar o x por, vamos colocar seno de θ, se eu substituir o x por seno de θ, eu vou ter 25 dentro da raiz, né? 25 menos x ao quadrado de θ. Isso aqui não dá cosseno ao quadrado de θ, por quê? Porque deveria ser 1 no lugar do 25. Então, a estratégia é colocar o x aqui como 5 vezes seno de θ. Porque assim, quando eu calculo x ao quadrado, o que vai acontecer com x ao quadrado? Vai dar 25 seno ao quadrado de θ. E aí, quando eu calculo x menos, ou melhor, 25 menos x ao quadrado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 25 menos 25 seno ao quadrado de θ. Aí o 25 é posto em evidência, pode ser fatorado, e aí nós temos 25 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. E aí sim nós temos a nossa identidade trigonométrica, que diz que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Portanto, toda essa expressão que está dentro da raiz quadrada, que é 25 menos x quadrado, vai ser transformada em 25 que multiplica cosseno ao quadrado de θ. E quando eu calcular a raiz quadrada desta quantidade, agora sim vai ter uma simplificação bacana. Porque aí nós vamos ter 25 na raiz, vezes a raiz do cosseno ao quadrado de θ, que é 5 vezes o módulo do cosseno de θ. Se nós assumirmos que o ângulo θ pertence ao primeiro quadrante, aí esse módulo é desnecessário e ficamos apenas com 5 vezes cosseno de θ. Quer dizer, isso tudo para observar que o método funciona e quando ele funciona. O que eu preciso fazer, né, para funcionar, para esse método funcionar direitinho? É observar que nós temos dentro da raiz quadrada um padrão e nesse padrão eu preciso fazer alguma transformação, alguma substituição trigonométrica, justamente que elimine a raiz quadrada, né? E, em geral, a ideia é que a integral se transforme numa integral mais simples. Ela é complexa no início e se transforma numa integral mais simples logo na sequência. Então, é isso que acabou acontecendo nesse caso e vamos escrever a integral mediante essa substituição trigonométrica. Então, já observamos tudo que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos chamar o x aí de 5 que multiplica seno de θ. Automaticamente, nós estamos chamando o seno de θ de x sobre 5. Consequências dessa substituição trigonométrica. A primeira consequência é que o diferencial x ele é igual a 5 que multiplica cosseno de θ, diferencial θ, dθ. A segunda consequência dessa substituição é que nós criamos um triângulo retângulo. Então, essa também é uma memória da trigonometria. Sempre que você escreve seno de θ igual a x sobre 5, nós vamos o quê? Nós vamos ter um triângulo retângulo, onde, com o ângulo θ assinalado aqui, o seno vale x sobre 5. O seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Consequentemente, o cateto adjacente vale quanto? Né? Por Pitágoras, nós temos 25 é igual a x ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Significa que o cateto adjacente é igual a 25 menos x quadrado em raiz quadrada. Então, aqui nós temos 25 menos x quadrado em raiz quadrada. E aí, ainda nesse rol de consequências, nesse passo 2, né, nesse número 2, nós temos um triângulo retângulo assinalado a um ângulo θ. Nós não sabemos apenas o seno de θ ser igual a x sobre 5. Nós também sabemos que o cosseno de θ, ele vale quanto? Né? Ele vale cateto adjacente, 25 menos x quadrado em raiz,
sobre 5, sobre a hipotenusa, e também que a tangente de θ vale x, que é o cateto oposto, dividido por raiz quadrada de 25 menos x quadrado, que é o cateto adjacente. Então, nós sabemos o seno, cosseno e a tangente de θ, e, consequentemente, a secante, cossecante e cotangente de θ. Se nós precisarmos, nós vamos em busca. E aí, a terceira consequência é a mudança da integral propriamente dita. Nós temos aqui uma integral de 1/3, na verdade, né? 1/3 da integral de 25 menos x quadrado sobre x quadrado. Então, nós temos 25 menos x quadrado em raiz sobre x ao quadrado dx. E aí nós vamos modificá-la através da mudança, da substituição trigonométrica. Fica 1/3 da integral. Olha só, o que é 25x quadrado dividido por x? 25x quadrado dividido por x é a cotangente de θ. Então, aqui, ó, se eu pegar a cotangente de θ, a cotangente é o inverso da tangente. Vai dar 25 menos x quadrado sobre x. Ah, mas aqui é x quadrado. Mas x quadrado é x vezes x. Então, eu vou aproveitar aí só um x desse denominador, né, e vou escrever toda essa expressão aqui como sendo cotangente de θ. E aí ficou ainda vezes 1 sobre x. Mas o x foi a nossa mudança, é 5 vezes o seno. Então, ficou 1 sobre x e vezes o dx, o diferencial x lá no final da integral, ele é transformado para 5 cosseno de θ. Então, aqui 5 cosseno de θ. E essa agora é uma integral que depende apenas da variável θ. Então, nós mudamos a variável x para a variável θ através da mudança, né, uma substituição trigonométrica. E aí, continuando aqui, essa cotangente, então 1/3, né? Essa cotangente é a mesma coisa que cosseno dividido por seno. Então, nós temos algumas observações. Esse 5 cancelando esse 5, aqui tem um cosseno, faltou de θ, né? Fica cosseno ao quadrado de θ, dividido por, nós temos um seno aqui na cotangente e um seno já aqui no denominador. Então, seno ao quadrado de θ, dθ. Essa é a integral que nós temos que resolver. E aí nós continuamos com os ajustes. Por exemplo, o cosseno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por seno ao quadrado de θ, dθ. O que acontece com essa integral agora? Ela é dividida em duas integrais, então fica 1/3 que multiplica 1 dividido, a integral de 1 dividido por seno ao quadrado de θ, menos a outra integral, que é seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. Fica apenas 1. E aí temos 1/3, integral 1 sobre seno, é cossecante, então fica a integral da cossecante ao quadrado de θ, dθ, menos, já vou colocar a resposta da segunda integral, que ela é imediata, né, mais constante arbitrária. Ah, mas a constante arbitrária fica dentro do parênteses. Tudo bem, ela fica dentro do parênteses, multiplica 1/3, continua sendo uma constante. E aí, eu já previno isso e já escrevo essa constante, tá, lá no final da integral. O que nós precisamos fazer ainda é observar que essa cossecante ao quadrado também é uma integral imediata. Ela tem uma primitiva imediata, que é a função menos cotangente de θ. Então, aqui nós temos 1/3, né, como resposta da integral. Nós continuamos com esse 1/3 aqui, vezes menos cotangente de θ, menos θ, mais a constante de integração. Espera aí, mas a integral foi dada em x, e aí nós precisamos voltar à variável original x. E essa volta nada mais é do que desfazer a substituição trigonométrica lá do início, que é essa aqui. Então, se x é 5 seno de θ, quem é o θ? Quem é
cotangente de θ. A cotangente de θ a gente já ocupou no meio do caminho. É essa raiz toda. Então, onde tem cotangente de θ, a gente sabe que é a raiz quadrada de 25 menos x quadrado sobre x. Então, aqui vai ficar 25 menos x quadrado sobre x, menos θ. Quem é o θ, então? Se o x é 5 seno de θ, é porque o θ ele é o arco seno de x sobre 5. Está aqui. O θ é o arco seno de x sobre 5. Ou a mesma coisa é seno na menos 1, que é a inversa do seno, inversa da função seno. Ok? E aí nós vamos colocar, então, seno na menos 1 de x sobre 5. E aí, lá no final, mais a constante, e aqui no início temos o 1/3 multiplicando. E aí, a integral acaba sendo finalizada. Quer dizer que essa resposta é a integral, nós temos lá do início, né, a nossa integral aqui do início, que é, aqui nosso primeiro exemplo, 25 menos x quadrado sobre 3x ao quadrado. Então, está aqui. Essa é uma questão também importante para todo mundo se habituar, né, a escrever essa resposta com um pouco mais de cuidado, não deixá-la perdida no meio das contas aí, né? Então, tá aqui, fazer essa conclusão, essa identificação aí da pergunta com a resposta. A pergunta é integral, a resposta está logo em seguida da integral. Então, essa aqui é a nossa resposta para o primeiro exemplo. Observe que as identidades trigonométricas foram essenciais, eu diria fundamentais, para resolver essa integral. Sem elas, não saberíamos realmente, o que eu faço, o que eu posso fazer agora, por onde eu começo. Só o menos aqui, né? Acabei de falar isso, eu acabei de ver aqui que é o menos aqui, né? É menos cotangente. Pronto, só arrumando esse sinalzinho aí, ok? Vamos para o exemplo 2. O nosso exemplo 2 é a integral de x elevado a 4 sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. Então, nós temos uma outra patologia, digamos assim, um outro tipo de integral. Aqui nós observamos um número mais x quadrado dentro da raiz quadrada. Então, que características essa integral tem que nos faz enxergar uma substituição trigonométrica? Então, de novo, temos que resgatar, né, as identidades trigonométricas. Onde é que nós temos alguma coisa mais x quadrado? Alguma coisa mais uma variável ao quadrado. Então, nós temos, por exemplo, aqui, alguma coisa mais, 1 mais alguma coisa ao quadrado, quer dizer que aquele x, né, x quadrado mais 1 dentro da raiz, é isso que nós temos na integral. Eu estou observando aqui, se o x fosse a tangente, então, x igual a tangente de θ, já é uma opção, né, de substituição. Tem mais alguma outra identidade que tem 1 mais alguma coisa ao quadrado? A cotangente, né? A cotangente também, 1 mais alguma coisa ao quadrado. Parece que a tangente é que é a nossa substituição aí a ser feita. Quer dizer, x igual a tangente de θ. Será que é isso? Vamos fazer esse teste e vamos ver o que acontece com a integral. Aliás, fazer esse teste é a mensagem, né? Porque nós não sabemos o caminho que vai promover a solução, digamos, numa primeira tentativa. Às vezes a gente faz uma substituição, não deu certo, busca outra substituição, né? Mas a ideia, a lógica nesses problemas é isso. É identificar identidades trigonométricas e aplicar na integral, fazer testes e ver o que acontece. Então, vamos lá. Vamos fazer, vamos testar, então, x igual a tangente de θ e vamos analisar as consequências. Então, a primeira consequência, o diferencial x é transformado para o diferencial derivada da tangente, então, da secante ao quadrado de θ, vezes diferencial θ. Segunda consequência, nós acabamos por criar um triângulo retângulo de medidas, né, de lados. Bom, se a tangente de θ é x, eu vou colocar o θ aqui, a tangente é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quer dizer, tangente é x, que é a mesma coisa que x dividido por 1. Então, o cateto oposto vale x e o cateto adjacente vale 1. Por Pitágoras, a hipotenusa vale raiz quadrada, né, de x quadrado mais 1. E aí, nós não conhecemos apenas a tangente de θ. A tangente de θ vale x, é o que deu origem à substituição.
Mas também sabemos que o seno de θ, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e também sabemos que o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai valer aí 1 sobre raiz quadrada de x² mais 1. Então, essas são as funções trigonométricas que surgem como consequência da nossa substituição trigonométrica. E aí, a terceira consequência é a própria integral, né? A integral, vou trazer ela para baixo aqui, ó. Então, a integral de x elevado a 4 sobre x² mais 1 na raiz quadrada de x. E aí, essa integral se transforma no quê? Nós vamos observar que nós temos aí x dividido por x² mais 1 em raiz. Nós observamos que essa expressão ela aparece aqui dentro da integral. Basta que a gente escreva aquele x na quarta como x vezes x na terceira. E aí fica assim, vezes x na terceira dx, pronto. Então, nós observamos que esse fator aqui é a mesma coisa que seno de θ. O x ao cubo é a nossa transformação, é a tangente ao cubo de θ. E o dx, ele é a nossa primeira consequência, ele se transforma em secante ao quadrado de θ dθ. Quer dizer, a nossa integral, por substituição trigonométrica, acaba sendo transformada para qual? Para a integral de seno de θ vezes tangente ao cubo de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Antes de seguir, para que isso seja natural, eu não force aí o caminho, nós temos que pensar o seguinte, como é uma integral trigonométrica, o que vai permitir dar o próximo passo é a compreensão que a gente tem da trigonometria, inclusive não só das identidades, mas inclusive das derivadas. Então é bacana que a gente já se antene, até vou colocar aqui do lado, as derivadas de secante e da tangente, né? Então nós temos aqui, né, a gente já tem esse conhecimento. O conhecimento que se eu tenho a tangente de x, a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. E eu tenho a secante de x, cuja derivada é secante de x vezes tangente de x. Então, diante dessas compreensões, é claro, seno igual a derivada cosseno e cosseno é menos seno. Diante dessas memórias aqui, das derivadas trigonométricas, de algumas delas, nós vamos olhar para essa integral e escrevê-la de várias maneiras, até enxergar alguma que ou envolva alguma dessas relações, permita aí fazer uma substituição, enfim, permita resolver essa integral. Mas isso tem que ser natural. Como é que eu vou enxergar agora o próximo passo? Então, dessa integral aqui, existem pelo menos 3 formas de escrever isso. Eu posso juntar tudo quanto é seno e cosseno, escrever uma coisa só. Por exemplo, eu tenho 4 repetições do seno, dividido por, aqui tem 3 e aqui tem mais 2, 5 repetições do cosseno. Então, essa é uma forma que eu posso escrever essa integral. Qual que seria uma segunda forma de escrever essa integral? Por exemplo, pegar 1 sobre cosseno dessa parte, aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado. Eu vou pegar um cosseno só e vou juntar com esse seno aqui. Vai dar seno dividido por cosseno, vai dar uma tangente. Então, vai dar tangente na quarta vezes secante de θ. Aí, essa aqui já me dá uma ideia. Ao invés de escrever tangente na quarta vezes secante de θ, eu vou escrever tangente na 3 vezes tangente vezes secante de θ dθ. Por que me deu essa ideia? Porque aqui aparece um tangente vezes secante vezes dθ, que pode ser usado aqui a derivada da secante. Então, se, por exemplo, eu chamar alguma coisa de secante, se eu fizesse uma substituição agora assim, eu sei que o du vai ser secante de θ, tangente de θ dθ. É exatamente essa parte aqui. Então, se eu fizer essa substituição, aconteceria essa mudança na integral. E essa visão que te permite concluir o que é o próximo passo. Tem que fazer todas essas expressões, quer dizer, tem que ter um conhecimento prévio sobre a trigonometria, identidades e derivadas, e também
visões dessa integral. Como é que eu posso escrever essa integral? Né? Será que existe ainda uma outra forma de escrever essa integral? Existe. Então, uma outra forma ainda de escrever essa integral seria pegar a tangente ao quadrado, né, que é igual a secante ao quadrado menos 1. Ó. Vamos colocar aqui uma identidade trigonométrica. Tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. A gente deduziu essa identidade lá no início da aula. Então, eu poderia trocar aqui tangente na quarta. O que é tangente na quarta? Tudo isso é o quadrado, né? Então, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Então, ficaria secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Ou eu posso escolher só uma tangente ao quadrado e deixar a outra tangente ao quadrado. Então, tem várias opções aqui. Posso escrever assim, a tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x vezes secante, é θ, na verdade, né? dθ. Então, essa é uma outra expressão que eu posso colocar aí na minha integral. Qual delas vai me ajudar? Não sei. Eu vou abrir o leque de formas e pensar numa substituição, né? Ou, de repente, visualizar aí alguma questão mais imediata, não sei. Então, é dessa maneira que eu estou pensando no próximo passo. E aí, claro, né? Vamos pegar aquela que vai dar um caminho mais certo. Como é que eu sei? Não sei. Pego uma delas e testo, volto, vai, né? E essa é a maneira. Essa é a matemática na direção certa. E aí, para seguir essa integral aí, eu vou escolher esse último caminho aqui, né, que é escrever, então, a integral, como tangente ao quadrado é a mesma expressão de secante ao quadrado menos 1, então vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1 ao quadrado, vezes secante de θ dθ. E aí toda essa integral vai ficar dada aos olhos da secante. Então aqui vai ficar o quê? Secante, né? Isso aqui tudo ao quadrado. Né? Vai ficar o quadrado do primeiro, só o que está no parênteses aqui, tá? Vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então tudo isso multiplicado pela secante de θ ainda, né? Tem que multiplicar. Então vai ficar uma integral de secante na quinta de θ, menos 2 vezes a secante na terceira de θ, mais a integral aí da secante de θ dθ. Quer dizer, essa integral agora, toda ela aos olhos da secante, né, você pode aí utilizar uma tabela de integrais que ela vai apresentar lá, genericamente, a integral da secante elevado a n de θ. A maioria das tabelas de integrais apresenta essa integral aqui. Toda ela em função da secante. E aí você consegue a resposta final dessa integral aí. Tá? Então, felizmente, né, depois de tantos algebrismos com as funções trigonométricas, nós chegamos aí a alguma visão final para a integral. Resolvê-la manualmente até o final, você passa por uma série de alterações envolvendo secante vezes tangente ao quadrado, e aí cai em secante ao cubo, cai em secante vezes tangente ao quadrado de novo, e vai fazendo um monte de conversões com essas identidades trigonométricas, tá? E aí você chega finalmente à resposta final da integral. Então, vou colocar aqui a integral em θ, né? Vou colocar nessa expressão aqui, tangente na quarta. Então, aí finalmente, a integral da tangente à quarta de θ secante ao quadrado, secante ao quadrado de θ, não, é secante de θ só, né? Sem o quadrado. Então, secante de θ dθ vai ser igual a menos logaritmo da secante mais tangente, essa é conhecida, né? Essa aqui é a integral da secante, mais 2 sobre cosseno de θ, que é a mesma coisa que 2 vezes secante, né? Vamos colocar secante aqui. 2 secante de θ, menos meio secante vezes tangente, mais o logaritmo da secante de x de θ mais tangente de θ. E aí mais c constante de integração. Então, toda essa aqui é a resposta da integral em θ. Né? E ainda precisamos substituir o θ pela variável original,
que é arco tangente de x. Então, fazendo todas as mudanças aí, ou, se você preferir, como tem tangente, secante secante e tangente, né? Você apenas precisa tirar o que é secante de θ e o que é tangente de θ. Então, apenas vou informar aqui o que é tangente, o que é secante de θ. Onde é que vem isso? Do triângulo retângulo construído. Se o cosseno é isso aqui, a secante, olha só, o que é secante de θ? É o inverso do cosseno. X² mais 1 dentro da raiz. O que é tangente? A tangente é o próprio x. Então, aqui vamos colocar, ó, x² mais 1, e a tangente de θ é o próprio x. E aí é só substituir onde tem tangente é x e onde tem secante é raiz quadrada de x² mais 1. E aí sim a integral termina na variável original. E essa foi a resolução do segundo exemplo. Aí chegamos ao exemplo final da nossa aula. Essa integral de 5 sobre 8x ao cubo, raiz quadrada de x² menos 4. Então, nós temos uma característica aqui de x² menos um número ao quadrado, e isso indica que x deve ser substituído por algo que lembra uma variável ao quadrado menos 1. Então, o que nós temos uma variável ao quadrado menos 1? Lá na nossa memória, nós temos aqui uma variável ao quadrado menos 1, aqui, a secante, né? Tem tudo a ver com essa identidade aqui, ó. Alguma coisa ao quadrado menos 1. Então, essa já é uma primeira alternativa. Não é seno nem cosseno, porque o seno e cosseno seria 1 menos alguma coisa, uma variável ao quadrado. Nós temos uma variável ao quadrado menos um número ao quadrado. Então, tem tudo a ver com x ser a secante. Essa vai ser a nossa sugestão. Então, x igual a secante de θ é a nossa substituição. Né? E aí temos as consequências. A primeira, que o diferencial x vai ser a derivada da secante. Então, temos secante tangente, diferencial θ. A segunda consequência é a criação do triângulo retângulo, onde nós temos aí a secante de θ igual a x, significa que 1 sobre cosseno de θ igual a x, ou cosseno de θ igual a 1 sobre x. E aí nós temos, então, cosseno de θ 1 sobre x. E aqui, na verdade, é só uma correção aqui, né? Não é x² menos 1, é x² menos 4. Então, nós vamos ter que ter um 2 aqui na frente, tá? 2 aqui na frente, só isso. E aí, aqui, então, nós teremos x sobre 2, secante de θ é x sobre 2, e aqui vai dar 2 sobre x. Vamos fazer essa correção, então. Cosseno é 2 sobre x, e aqui ficamos com 2 sobre x. Portanto, aqui nós temos, por Pitágoras, x² menos 4 em raiz quadrada. E aí nós temos também a função seno de θ, temos também a função tangente de θ. Seno de θ é raiz de x² menos 4 sobre x, e a tangente de θ é raiz de x² menos 4 sobre 2. E a terceira consequência é a mudança da integral. Então, a integral fica 5 sobre 8, integral de 1 sobre x ao cubo, raiz quadrada de x² menos 4, dx. Lembrando que onde nós verificamos um número sobre a raiz, nós temos a cotangente. Olha só, cotangente de θ é igual a 2 sobre raiz de x² menos 4. Portanto, aqui, se nós multiplicarmos por 2 e dividirmos por 2, nós teremos a função cotangente. E o x ao cubo é apenas a mudança aí de x ao cubo, fica direto na substituição. Então, aqui nós temos 5 sobre 16 vezes a integral de 1 sobre x ao cubo vezes cotangente de θ vezes o dx, que é 2
secante vezes tangente. Então, 2 vezes a secante de θ, tangente de θ, dθ. Pronto. E aí nós voltamos a ter uma integral toda trigonométrica, apenas dependendo de θ. Vamos fazer algumas simplificações e aí ver o que acontece. Por exemplo, eu estou vendo cotangente de θ vezes tangente de θ. Seno dividido por cosseno, que multiplica cosseno por seno. Então, aqui nós já temos uma simplificação bem bacana. Aqui secante também. Esse 2 e esse 8. Esse 4 para fora da integral fica aí 64. Então, nós temos 5 sobre 64. A integral de 1 sobre secante ao quadrado de θ, dθ. Isso aqui ficou bem fácil, né? Diferente da outra que teve um monte de algebrismos trigonométricos, aqui ficou secante ao quadrado. Mas o secante é a inversa do cosseno. 1 sobre secante é a inversa do inverso do cosseno. Então, vai inverter 2 vezes, vai dar cosseno. Cosseno ao quadrado de θ, dθ. E aí, nós, mais uma vez, reforçando a importância das identidades trigonométricas, essa aqui nós não vamos utilizar o 1 menos seno ao quadrado. Porque vai ficar uma integral em seno ao quadrado, não vai dar para resolver da mesma maneira. Então, o interessante aqui é observar que cosseno ao quadrado, é relembrar que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2 θ sobre 2. E aí nós vamos ter duas integrais. Né? Esse 2 aí eu vou agregar aqui no 64. Fica a integral do 1 mais a integral do cosseno de 2 θ dθ. E aí ficou uma integral bem simples. Ficamos com 5 dividido por 128, multiplicando θ, mais, aqui nós temos seno de 2 θ sobre 2. É uma primitiva bem fácil, né? E aí, voltando aí à variável original. Antes de voltar à variável x, nós apenas temos que fazer mais uma observação sobre o seno de 2θ. Seno de 2θ é 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Se eu dividir por 2, seno de 2θ sobre 2, então vai dar seno vezes cosseno de θ. Seno vezes cosseno de θ eu vou tirar daqui, ó. Seno de θ, dá toda essa expressão, vezes o cosseno de θ, que é 2 sobre x. E aí a gente volta à variável x com mais facilidade, com mais tranquilidade. Vamos fazer isso então e encerrar o nosso problema. Então ficamos com 5 sobre 128, que multiplica θ, que é o arco onde o seno, ou melhor, onde o cosseno vale 2 sobre x, ou arco onde a secante vale x sobre 2. Tanto faz aqui. Mais seno de 2θ sobre 2 é seno de vezes cosseno. Então, o seno, vamos voltar aqui, ó, o seno vale raiz de x² menos 4 sobre x. X² menos 4 sobre x, vezes o cosseno, que é 2 sobre x. Fechou? Mais c. Essa é a resposta, então, em x. Quer dizer, né, a nossa integral, a integral de 5 sobre 8x ao cubo, que multiplica a raiz quadrada de x² menos 4. Vamos concluir a resposta aqui na perguntinha. Então, ficou 5 sobre 128, que multiplica arco secante de x sobre 2, mais raiz de x² menos 4 sobre x ao quadrado, multiplicada por 2, mais c, que é aqui de baixo, né? Ó, multiplicado por 2 sobre x². Então, essa aqui é a nossa resposta final, a nossa pergunta final. Ok? Então, esses foram os 3 exemplos da aula de hoje. O que nós temos ainda para encerrar é algumas considerações finais. A gente não se preocupou com domínio. Na verdade, sempre que você faz uma substituição trigonométrica, tem que ver, porque ela resulta numa raiz quadrada. E aí, essa raiz quadrada, o resultado é positivo, então você tem que analisar o ângulo onde ele é positivo e tudo mais. Mas eu estaciono aqui nos slides da aula. Então, atenção, primeiro ainda, antes do próprio domínio, atenção a integrais como essa.
ela não tem uma patologia, poderia até ser x² aqui na parte do denominador, para ter uma patologia parecida. Essa nem tem a patologia das integrais, né? As integrais estudadas hoje são dessa forma. Mas se fosse x² aqui, né, e aqui fosse x, teria a patologia das substituições trigonométricas, mas não há necessidade de fazer uma substituição trigonométrica. Por quê, né? Porque você verifica que a derivada dessa função ela está aqui na parte do numerador. A derivada de x² é 2x, né? Então, quando eu faço uma substituição simples como essa, eu vou ter direto uma resolução de integral por substituição simples. Não há necessidade, repito, de substituição trigonométrica. Segundo cuidado aí. Segundo cuidado é com o domínio das funções. Agora sim. Então, o domínio para que a substituição trigonométrica seja realmente válida. Tá? Então, quando você tem, a gente teve alguns casos ali em que substituímos, por exemplo, o x como sendo o seno de θ. E todas as consequências, 1, 2 e a 3 na mudança da integral, elas tiveram alguma coisa do tipo logaritmo, de módulo, né, sei lá, de seno, de θ. Nós também tivemos aí seno ao quadrado, ou secante ao quadrado dentro, né, de uma raiz quadrada. A rigor, secante ao quadrado dentro da raiz quadrada dá o módulo da secante de θ. E aí você tem que cuidar com as considerações a respeito do ângulo θ para que essa extração da raiz quadrada aí faça sentido. Né? Então tem que tomar bastante cuidado aí com o domínio, certo? E aí sim, para encerrar de vez, aponto aí alguns probleminhas para vocês fortalecerem essa teoria, essa técnica da substituição trigonométrica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fica sugestões aí para mandar e-mail ou qualquer coisa que a gente possa resolver junto. Muito obrigado e até a próxima aula.